Estamos de volta com a nossa entrevista mais do que especial com nossos fundadores. Hoje nós vamos começar falando sobre o futuro da obra. Nelson, como você, em especial, vê o futuro da obra daqui a 10 anos? Olha, Maria do Carmo, eu sinto assim que aquilo que nós sonhamos no início, que não era abrir uma fazenda da esperança, um centro de recuperação, ou resolver o problema da droga, mas desde que você, Frei, chegou na paróquia e transmitiu para nós assim esse novo ideal de vida, viver a palavra, amar, através do amor e da palavra, encontrar o sentido da nossa vida. Então eu sinto que quando nos fizeram entender que era uma obra que estava nascendo para ajudar os jovens, os adultos, depois com o tempo a gente foi entendendo que com o nascimento da família da esperança, é como se nós estivéssemos voltando às origens. Então, eu sinto que daqui a uns 10 anos vai ficar mais claro para nós o que desde o início nós sentimos nos nossos corações, né? Eu me lembro assim que quando já convivia com a Iraci, a Lúcia eu já encontrava quando nós éramos pequenininhos lá na casa do vovô. Mas assim, dentro dos nossos corações, junto com o Frei, a gente sonhou realmente essa realidade de uma família espiritual, influenciado pelo carisma de Chiara Lubich, do Movimentos Focolares, ardia no nosso coração o desejo de criar uma comunidade, uma família que pudéssemos viver como os primeiros cristãos, né? Me encantava sempre os Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu falava para o Frei, puxa Frei, a gente não podia fazer essa experiência de colocar em comum os nossos salários. Iraci já tinha feito uma primeira experiência, depois tive a chance também, depois quando começou a nossa experiência, a luz chegou. Então, agora está chegando cada vez mais consciência, mais claro para nós que estamos chegando naquilo que nós sonhamos desde o princípio. Então, daqui 10 anos, a consciência de que nós somos uma família e que, em consequência dessa família que nós nos encontramos, nós queremos assim ajudar aqueles que mais sofrem, vai ficar mais clara, né? Em 10 anos eu sinto assim que sejam aqueles que serão acolhidos, como aqueles que vão se aproximar de nós, vão perceber que, por ser uma obra que foi aprovada pela igreja, né, reconhecida na igreja, e muitos estão encontrando o seu caminho, sua vocação, seu estado de vida, né, então vamos ter mais assim clareza de que está sendo uma alternativa, um contributo, uma resposta da igreja, né, especialmente para aqueles que mais sofrem. Assim eu enxergo. Ira, você pode falar para a gente como você vê a obra daqui a 10 anos? Então, eu gostei do que o Nelson falou, né? Eu sinto que a gente se esforça muito, sempre se esforçou para ter essa presença de Jesus, né? Para ser essa comunidade como os primeiros cristãos. Eu acho que gerou muitas vocações. Jesus gerou muitas vocações através da presença dele, né? E eu sinto que essas pessoas têm forte o carisma dentro, tem essa força da responsabilidade e ainda a força de perceber o novo, que às vezes a gente já não tem tanto, né? Então eu sinto que a obra vai ser cada vez mais de Deus. Sinto que cada vez mais novas iniciativas, respostas às realidades que existem, porque o Evangelho ele não para, né? O Evangelho tem tudo o que precisa para o mundo. E o que o Nelson falou é verdade, a gente cada vez mais é família
valoriza esse lado da família, né? Eu sinto que esse ser família, acolher todos, né, está fazendo com que cresça a obra e cresça de uma forma muito bonita. Então eu acredito que esses próximos 10 anos vão ser de crescimento, de aprofundamento, de amadurecimento, de todo mundo assumindo as responsabilidades. Então eu não tenho medo se a gente abre mais fazenda, se surgem outras realidades que Deus quer respostas, porque se Ele preparou nós, vai preparar todos que precisam para esses serviços. E essa vida de família, eu acho também, como o Nelson falou, muito importante. E eu sinto que a gente está crescendo nisso. Eu acho interessante que nesses 40 anos começou como uma fazenda, né? Começou naquela casa, depois foi crescendo, vieram os portadores, as crianças, agora os idosos, e aí vai, né? Os que têm problemas psiquiátricos, e aí vai. E vamos ver o que vai chegar, né? Né, tia Lúcia? Isso mesmo. Aí fala você agora. Como é que você vê a obra daqui a 10 anos? Eu ia perguntar para você, mas você vê como é o inconsciente? Ele obedeceu você. Olha. Chamei a Ira. Não, para os dois me inspirarem mais ainda, né? Porque eu também penso como o Nelson falou, como a Iraci falou, né? E assim, quando a gente... São poucas vezes que a gente começa a pensar no futuro, né? A nossa vida é tão assim, empenhativa, né? Nós estamos sempre assim, na dinâmica da vivência, desse amor, entendeu? A disposição, eu acho muito lindo a nossa vida, né? Eu sou apaixonada cada dia mais. Então não dá muito tempo para pensar assim no futuro, né? Mas uma coisa assim que me alegra muito quando poucas vezes eu penso no futuro, né? É de pensar assim que se hoje nós já somos uma família, né? Como eles falaram e tudo, né? Você agora falou dos setores que nasceram na obra, né? Já desde o início, né, Frei? Quando começou a Casa da Criança, o Frei acolheu aquilo, todas as realidades que nasceram no início e que não para de nascer até hoje, né? Hoje, cada dia nasce mais coisas, né? Agora nós temos mais visão, mais saúde, mais esperança, toda essa questão e todas as residências terapêuticas, o Sol Nascente, a Casa da Criança, e a gente vai vendo assim, essa família da esperança se crescer, se formar cada dia mais. Então, quando eu penso no futuro, eu penso, nossa, que lindo que vai ser, né? Porque também já vai ter os filhos dos nossos filhos, né? Aqueles que se recuperaram, que hoje já fazem parte dessa família, que têm seus filhos e que estão crescendo. Imagina daqui a 10 anos, eles vão estar levando a obra para frente, entendeu? Eles vão estar, assim, na vanguarda, né? na frente mesmo, né? Puxando como locomotivas. Isso me alegra muito, porque imagina se nós que chegamos já adultos nessa família, né? E aqueles que nasceram aqui dentro, que receberam esse ideal, essa vida desde que nasceram, né? E a gente já vê vários, né? Aqui mesmo no nosso trabalho do Retorno à Vida, né? A gente via como que a Paula, o Vitor Hugo, que nasceram dentro da fazenda, né? Que nasceram já depois dessa realidade. Como que é bonito, né? E a gente vê outros que já trabalham com a gente hoje. A filha da Camila e do Edinho. A Bárbara. Bárbara não nasceu aqui dentro, mas a Thaís, da Esté e Tarquínio, entendeu? Que trabalha na obra. Com que cuidado que ela faz as coisas, no trabalho, que é um trabalho remunerado para ela, né? Mas ela nasceu nessa vida, né? Todos esses nasceram nessa vida. Imagina daqui a 10 anos, quantos? Porque hoje nós temos muitas famílias, muitos casais da família da esperança, né? E mesmo esse, como a Iraci falou, né? O Nelson falou, vão descobrindo o seu estado de vida, né? Esses que são vocacionados, né? São pessoas protagonistas nessa obra, né? Que põem fogo nos outros, né? Que conquista vocações através de sua própria vida, né? Imagina daqui a 10 anos. Hoje nós crescemos, somos tantos, né? Uhum. Daqui a 10 anos nós vamos ser muito mais e com esse fogo. Então eu vejo assim, como o cardeal Rilco falou para a gente quando a gente recebeu o reconhecimento pontifício definitivo, ele falou que nós temos dois medicamentos que a humanidade precisa, né? Família e esperança. Nós somos família da esperança, né?
é a família, que a humanidade hoje precisa desse contexto de família, desse amor, desse aconchego de uma família, e a esperança, que é Jesus Cristo, né? A esperança verdadeira, né? Então eu sinto assim, imagina daqui a 10 anos, isso vai ser muito maior, né, Frei? Em maior quantidade, maior número, fazendo bem em mais países do que o que a gente está hoje, mais lugares do que a gente está hoje. Então eu vejo isso com muita alegria. Vocês voltaram agora há pouco do Quênia, né? Mais uma fazenda lá. Coisa linda. E o senhor, Frei, daqui a 10 anos, como é que seria? Primeiro eu penso, não vou estar mais Vai aqui. Vai sim, se Deus quiser. Mas vai sim, se Deus quiser. É uma pergunta que eu faço para Deus, que Ele quer de mim, que eu posso fazer ainda, porque eu gostaria que esta obra fosse aquele que Deus sonhou. E tudo que Deus faz é sempre grande. Estou vendo uma coisa muito grande. Onde eu passo, encontro tanta gente que a fazenda mudou a história, a vida, e numa profundidade que eu penso, mas como é possível? Eles não estiveram sempre conosco. Receberam através de outros, e demonstra essa presença de Jesus entre nós. Ele forma um povo novo, uma geração nova. Isso é meu sonho. E o Papa falou isto. Leva a esperança a Jesus Cristo ao maior número possível. E ele diz, porque ela dá liberdade e no momento presente constrói o futuro. Então hoje está nas nossas mãos que em 10 anos a coisa vai crescer muito. Depois que eu sinto, qual é a segurança que vai dar certo? É a palavra. Impressionante. A palavra não passa tudo, a palavra é eterna. E cada vez quando alguém vive a palavra, qualquer qualquer nação, qualquer lugar, aqui nasce a vida. Então a segurança da família da esperança está na vivência da palavra, porque ela gera a presença de Jesus entre nós e ele garante a multiplicação dos pais, vocações, expulsa demônios e cura feridas. A humanidade hoje está cheia de feridas. E ele ressuscita mortos. Muitos são espiritualmente totalmente mortos. Mas depois, com Jesus entre nós, ressuscita. Isso dá uma alegria. Eu, às vezes, tenho um pouco ciúme dos jovens que ainda vão ver a obra em 10, 20, 30, 40 anos. Mas, no outro lado, estou tranquilo porque eu vejo do céu, então vou me alegrar lá do céu. Mas meu sonho é que realmente renova a igreja, renova a humanidade, renova tantas pessoas que hoje estão perdidas na riqueza, sonham com coisas que não realizam. Então, eu rezo para todos os membros da família fiquem fiéis à palavra, não se perdem no dinheiro, no poder e nas coisas do mundo. Fiquem fiéis à palavra, vivem, como Nelson disse, no início tínhamos já este desejo de ser uma família que tem tudo em comum. Deus criou o mundo e deu para todo mundo viver e sobrar. Então nunca podemos cair na tentação de juntar e pensar, eu preciso, medo do futuro. Não, somos família. E foi interessante, poucos dias atrás tivemos em Venezuela e conversando com o bispo, a situação triste, o país está passando, só Deus sabe, mas ele disse, Frei, é uma chance para nós escolher Deus e uma chance de viver a comunhão. A comunhão vai ser a solução para o nosso país. Não devem fugir, devem viver a comunhão
colocar em comum o que tem e assim vai sobrar para cada um o necessário. Não sobra mais para alguns, tem demais, mas se colocarmos em comum, não vai faltar. E este convite eu sempre faço a todos. Vamos viver a palavra, viver em comum, ter família, não ter esta ansiedade, quer ser mais, o poder. Todos são irmãos e irmãs. O futuro é bonito, é muito bonito. Lúcia, agora a tua inspiração vai ser o Espírito Santo. Quem vai começar é você. Para você, né, qual o impacto na obra dessa modernização que está acontecendo nos meios de comunicação? Porque há 40 anos era um orelhão, longe, era carta. Hoje você pega o celular, você está com o mundo nas mãos. Para você, qual o impacto, né, na obra? Olha, eu vejo assim de uma forma muito positiva, sabe? Uhum. Quando eu vejo hoje, por exemplo, a gente fazer tantas formações online, entendeu? Tantas reuniões. Hoje, por exemplo, no programa Fazendo Esperança, o Maurício falava da reunião GEV online. Olha que modernidade, né? Reunião GEV online. Então, e a gente, toda semana, né? Quantas formações a gente faz? Quantos encontros hoje a gente vê na Família da Esperança, na Fazenda da Esperança? Quantos encontros acontecem por semana, gente, online, entendeu? Assim, essa modernização. Hoje faz esse programa, a gente fez esse programa, grava, já está no YouTube, já está todo mundo vê. A gente chega nas fazendas, os acolhidos, os responsáveis, em fazendas que a gente às vezes nunca foi, eu já te conheço da TV, eu te vi no programa, eu assisti um tema seu que você falava sobre isso, sobre aquilo, entendeu? Então eu vejo assim de forma muito positiva, gente. Olha, a gente vê, e as pessoas falam muito do mal que cresce, né? Uhum. Das coisas negativas, mas a gente deixa de ver e valorizar quanto positivo cresce também, gente. Olha, eu não tenho tempo para estar vendo coisa negativa mesmo, graças a Deus eu não tenho tempo, porque não me sobra, né, para ver coisas como pessoas fazem, que navega, que faz isso e aquilo de negativo, né, mas quanto positivo eu vejo nessa modernização, em tudo isso que a tecnologia nos oferece hoje, né? Eu vejo de forma muito positiva. Quanto a gente pode evangelizar. Gente, há anos atrás, a gente assistia uma missa só se fosse até a igreja, né? Com hoje certeza. você assiste de casa. Há muitos anos atrás, há 30, 40 anos atrás, não existia TV católica, né? Eu não sei quanto tempo que existe, né? A partir de 95. Então, a Rede Vida, né? Quantas tem hoje? Quanto a gente evangeliza hoje o mundo inteiro através dessa modernidade, entendeu? Quanto a gente pode chegar até pessoas em regiões remotas, né? Distantes, entendeu? Por causa da tecnologia, da modernidade, né? Olha, lá na Guatemala, há 15 anos atrás, eu fiquei impressionada, né? Que aquele povo, aqueles indígenas, né? Mas indígena mesmo, daquela aldeia onde a gente começou a masculina, lá a gente estava começando a feminina, entendeu? Aqueles indígenas lá, tudo tinha celular, né? Eu ficava impressionada, né? O povo lá morando nas montanhas tem celular e eles sabem lidar com o celular. Então, olha quanto bem que isso faz hoje também. Então, eu sinto assim que a gente deve valorizar o positivo que é feito. Quanto positivo, quanta coisa boa é feita através dessa modernidade, né? Eu fico muito feliz. Que bom. Vamos lá, Nelson, tua vez agora. Eu acho, como você falou, depende da gente, né? Se a gente escolhe o positivo ou o negativo. Esse só depende da gente. Eu vou nessa linha mesmo, como a Lúcia falou, você, Maria do Carmo, porque o problema não está fora de nós, né? É dentro de nós. Então, eu vejo de maneira positiva aquilo que infelizmente, por causa do coração do homem, né, os meios de comunicação às vezes tornam-se negativos. Por isso
eu enxergo na experiência da Fazenda, da Esperança, do Carisma, também uma alternativa e uma resposta. Porque até hoje estamos conseguindo acolher os nossos jovens que passam um período de praticamente 1 ano sem o contato com as mídias sociais. E isso é como uma escola para entender o valor do escutar, o valor do se relacionar. Eles saem da Fazenda aprendendo como dominar as redes sociais e não ser dominados por elas. Então, esse eu vejo que nós não sabíamos disso, que a era das redes sociais chegou depois que a Fazenda nasceu, mas eu estou enxergando na nossa experiência uma proposta de como nós podemos usar positivamente, como a Lúcia falou, os meios de comunicação. E quero trazer até, sei que vai ser uma pergunta que vai vir depois, né? Um desejo que o Santo Padre, Papa Francisco, assim, apresentou como preocupação de como poder salvar a juventude, especialmente os adolescentes, né? Infelizmente as crianças já estão sendo introduzidas nessa realidade sem ter assim a formação adequada para poder usar positivamente esse meio de comunicação, né? Então, no último encontro que tive a chance de ter com ele, ele pediu, por favor, ajudem nós salvarmos as nossas crianças do negativo que o mau uso das redes sociais pode provocar nos nossos jovens e adolescentes. E aí eu sinto que muitos das meninas, né, Iraci Frei, dos meninos que estão chegando já machucados, especialmente especialmente por causa do mau uso das redes sociais, por causa da pornografia e de tantas coisas erradas que são veiculadas nesses meios de comunicação. E eu vejo a Fazenda da Esperança como uma resposta nesse sentido. E o senhor, Frei? Sem dúvida. Eu lembro quando cheguei no Brasil, foi de navio. Então, 15 dias de viagem. Só depois podia escrever uma carta. E até ela chegava na Alemanha, e até a família respondeu, passou já mais de 1 mês. E assim sempre a comunicação demorava 1 mês ou mais. Hoje é de minuto para lá. E a gente vê a pessoa, né? É muito legal. Você pode ligar qualquer país, é gratuito. Você liga, eu vejo minha irmã, vejo meu irmão, vejo todos. É impressionante. Na viagem, às vezes, eu estou num, encontro outro. Tanta gente tira foto e já manda para todo mundo. Antes de eu chegar em casa, todo mundo já viu, já sabe de tudo. É interessante, é uma chance. Devemos aproveitar bem, mas preparar também as nossas crianças para saber usar. O perigo da dependência é muito grande e mais forte do que da droga. Um dependente de internet vive numa solidão que não tem outra solução do que, no fim, o suicídio. Se mata. Não consegue mais. E para recuperar, muito difícil. Eu conversei com alguns, me assustou. Não são capazes mais de se relacionar. Um drogado ainda tem muito relacionamento, vende, fuma junto, e tem relacionamento. Mas um dependente não tem. Então aqui precisamos ajudar nossas famílias todas para não dar o celular para a criança como fica com o celular e fica quieto. Para dar tranquilidade para a mãe. Devemos ensinar, dizer não. Mesmo se chora, não. Não é possível mais do que tantas horas por dia, senão é complicado. E aquele que Nelson falou, eu como padre, só posso confirmar nas confissões quanta gente dependente do internet, da pornografia, e não só jovens, até na idade, se não cuida,
fica uma coisa que tira a alegria da vida, tira a paz, te faz escravo. E aqui nós temos uma missão. Acredito, é da família ajudar a humanidade a escolher a esperança, que é Jesus e não a internet. Jesus, aquele que é positivo, levar luz, levar alegria, mas não escravidão. Somos filhos e não escravos de Deus, né? Então a missão é grande. De vez em quando eu ouço falar de uma pessoa que joga, que acabou morrendo, porque não comeu, não bebeu, foi encontrada morta com o jogo lá na televisão, sozinho. É terrível isso, né? Uma dependência terrível. Nossa, é horrível. E você, Ira, agora você teve todo mundo. Não, eu acho que todo mundo já falou, né? Daí eu queria contar uma experiência, né? Porque eu sinto também que a gente pode criar família com a internet, né? Eles já falaram muito acertadamente de tudo, então a gente pode criar família. Então eu tenho uma experiência que para mim foi muito importante, porque quando eu trabalhava no banco, eu não falava muito da obra, também a obra estava mais no início, né? E depois, quando eu saí, né, eu lembrava muito dos meus amigos e pensava, nossa, podia ter feito alguma coisa e não fiz, né? E daí Deus me deu a chance de encontrar uma das minhas amigas do banco e a gente começou um grupo, né, onde a gente começou a se relacionar. E daí o que eu não fiz naquele tempo, agora eu faço, eu mando a palavra para eles, eu conto as coisas que acontecem na obra, essa última viagem para a África, né? E eu sinto que sensibiliza de uma forma muito bonita, sabe? Criou uma família muito mais do que quando eu estava lá no banco. Eu valorizo os contatos pessoais, mas criou um relacionamento muito bonito, assim, que eles acompanham a obra hoje, né? Que eu não fiz na época, hoje faz. Alguns doam, né? Outros, assim, acompanham mesmo, fazem comentário, fazem pergunta. Uma veio ser voluntária. Então, eu sinto assim que pode criar família e pode tocar o coração das pessoas. Como vocês falaram, né? Depende do que a da nossa gente tem escolha dentro do nosso coração. É. Se você quer passar o positivo, quer passar, por exemplo, o evangelho, a sua vida, através dos grupos você passa. Isso é muito bom. Eu queria agora que alguém mostrasse os pés do Frei. Ele está com os pés assim há quanto tempo, Frei? Desde o acidente, né? É que quando nós chegamos, o senhor já tinha sofrido o acidente. Há quantos anos? Nós chegamos em 2002, já havia sido. Então, foi nos anos 90 ainda? Quando os bispos estiveram aqui, o Frei foi levar os bispos no aeroporto. E voltou de Kombi sozinho, dormiu e ainda teve que pagar a placa que o senhor atropelou. Nossa Senhora! Frei, o que representa esse sofrimento para o senhor? Não tem muito tempo para chorar, né? Eu não tenho nada para reclamar. Faz parte da minha vida e me lembra, tudo passa, mas também uma gratidão, eu podia ter morrido, estou vivo. Eu pessoalmente acho, tendo alguma coisa que te lembra, tudo passa, é bom. Porque facilmente a gente vive nessa ilusão de construir casa e não sei o quê. E tudo passa. O que fica é o amor. E quando você tem um sofrimento, entende que atrás está Jesus e você abraça Ele, tá? Você constrói vida, constrói algo que é eternidade. Então eu não vejo como negativo. Para mim foi marcante, foi um momento não muito fácil, mas nasceu muita coisa. E continua nascendo. Ontem a Cristina, a esposa do Antônio, é o primeiro. Ela fez o ato de amor, preparar uma festa de criança para aniversário e caía da escada.
quebrou 4 costelas e mais outras coisas. Então está no hospital. Ontem eu gravei uma mensagem para ela e lembrei também da minha queda quando quebrei as costelas e disse, é uma chance para encontrar Deus. E ela disse, estou fazendo, oferecer toda essa dor. Então aquele que é muitas vezes negativo para nós, Deus usa para o positivo. A gente pode oferecer e constrói algo que não passa. O que me preocupa é que a riqueza que está aumentando, às vezes, num país, impressiona de tal maneira que nos pega como escravos. Quando eu vejo quantas pessoas compram coisa fiado, então compram porque acham que precisa ter um carro novo, acham que precisa, e depois são escravos. Não conseguem pagar, têm dificuldade, e depois vêm chorar, eu não consigo, pode me emprestar. A vida cria-se um inferno. Por quê? Porque quer coisa que nem precisa. Então, um momento como um desastre, como uma queda, como uma doença, te lembra que você precisa para ser feliz é muito pouco. Muito pouco. Precisa amar e ter para viver. Isso nós experimentamos desde o início. O pouco que tínhamos, colocávamos em comum. Tinha nada sobrando. Mas éramos tão felizes. Essa presença de Deus, eu lembro uma vez, éramos poucos. Dizíamos, o mundo inteiro tem que conhecer esta vida. É tão bacana. Você sente-se preenchido. E isso é importante. A humanidade tem que cuidar para não cair nesta tentação de querer ter. Não, precisa ser amor, precisa ser palavra viva, ser Eucaristia, ser comunhão. E assim vai. E este pé me ajuda para lembrar aquele que é mais importante. E antes da gente começar a gravar essa entrevista, eu falei para ele que precisa fazer repouso. E ele falou, eu faço, toda noite eu faço 8 horas de repouso. Toda noite. É isso aí. Nelson, mas é que Deus cuida, né? Tem milhares de pessoas rezando pelo Frei diariamente no mundo todo, então Deus cuida. Todos os dias nós acolhemos milhares de pessoas frágeis e também as próprias pessoas que estão acolhendo são frágeis, porque são membros da obra e muitas vezes vieram também desse mundo. Você, que não tem título nenhum, foi chamado para ser um membro da Comissão Pontifícia de Proteção do Menor e agora recebeu o título de expert, né, em abusos. Como são esses encontros no Vaticano, Nelson? É uma vez por ano? Como é que é? Como a obra lida também com esses abusos? Então, essa resposta eu logo recebi quando me surpreendeu um telefonema do cardeal de Boston anunciando que o Papa Francisco tinha nomeado novos membros, isso foi em 2018, para essa comissão. Eu não tinha conhecimento que ela existia, porque, como a Lúcia falou, nossa vida é tão envolvida com todos os nossos filhos, né, aqui, que tomei conhecimento com esse telefonema do cardeal, né, o Monsenhor O'Malley, lá de Boston, dos Estados Unidos. E aí ele me explicou que é o desejo do Santo Padre chamar leigos, clérigos, homens, mulheres, que o possa ajudar, aconselhar, né, a enfrentar essa crise do abuso sexual, de consciência, de poder dentro da igreja, né? E aí, quando ele me explicou isso, ele ainda disse assim, o teu nome foi pensado
justamente por causa da obra que você representa, né? E aí explicou que eram 2 reuniões por ano, uma em abril, outra em setembro, e que, além desses encontros, iam ter outros grupos de trabalho. E foi mais lá, nessa primeira reunião, que eu fui entendendo, né, do que se tratava. Você foi... E fui tomando consciência todo o caminho do amor de Deus conosco, né, quando inspirou e inventou essa experiência da Fazenda da Esperança, essa experiência da Família da Esperança. Porque caiu a ficha para mim de que todos esses anos, uma dos atos de misericórdia que mais nós fizemos foi justamente o acolhimento, né, de jovens, adultos, que na sua vida um dia sofreram a ferida do abuso sexual, né? E sem nos darmos conta, né, essa experiência de Jesus entre nós, que nasce do amor recíproco vivido entre pessoas que se amam, né, cria um ambiente favorável onde as pessoas se sentem no desejo de quebrar esse tabu e quebrar essa tirania do silêncio que o abuso sexual provoca, né? O medo de falar. Então, para nós era uma coisa natural que tanto as meninas, né, como também os homens, né, se aproximassem de nós para partilhar essa ferida que fez sofrer uma vida inteira e que inclusive fez cair na dependência da droga, do álcool, enfim. Então, e lá eu tive a chance de poder aportar, estou tendo a chance de poder contribuir com essa experiência do que o amor, o evangelho, a escolha de vida que as pessoas fazem aqui, né, pode fazer com que essa ferida ela seja cicatrizada, né? Porque uma das coisas assim que mais assim está se entendendo que o abuso sexual, e ainda mais quando é provocado por alguém membro dentro de casa, membro da igreja, né, causa uma dilaceração, uma divisão na comunidade muito grande. E o caminho de volta para reunir a comunidade é justamente quando, pelo caminho da misericórdia, nós nos tornamos pessoas assim que não tenha medo de enfrentar e de escutar. Não tenha medo de falar desse assunto, enfrentar essa questão. E na nossa experiência, é o que nós estamos contribuindo cada vez que a gente participa lá, cada vez que eu tenho a oportunidade de participar lá, a gente tem percebido que, porque não se fala do tema, não se dá a chance de poder se abrir, falar. E por isso não se começa o processo de reconciliação e o processo de restauração da comunidade que foi ferida. Seja a comunidade familiar, seja também a comunidade eclesial, né? Quando acontece um abuso sexual perpetrado por um membro da igreja, né, mesmo que não se fale, mas isso se espalha, né? E quando existe a clareza, a formação, a consciência disso, então se enfrenta, se fala, se abre o jogo, não se esconde, não se encobre, né? E por isso se começa um caminho de restauração. No último encontro, que agora já são praticamente 5 anos, fui já de novo nomeado, né, para participar. Sempre quando eu vou, eu sinto, eu levo todos os meus irmãos, levo a Fazenda da Esperança lá. Então, o Papa assim insistiu naquilo que ele chamou de espiritualidade da restauração, né? Que significa justamente essa capacidade de estar sempre na escuta e criar esse ambiente em que as pessoas possam se abrir, né? Significa que aqueles que, como nós, agora com ele, estão enfrentando esse problema, não estão tendo medo de falar,
também não corra, não caia no erro de, porque as mudanças não acontecem, né, se tornem talvez negativos, pessimistas, tristes, rancorosos, mas que acredite que é possível mudar, né, e que, se falando disso, se fazendo formação, né, a gente vai juntando, ele usou essa expressão, os cacos que foram quebrados, né, dentro de uma comunidade. Né? Então, eu sinto assim, dentro dessa linha de que o Frei falou nessa última resposta que ele deu, né, é um tema doloroso, que normalmente nós não queremos enfrentar, não queremos falar, mas que com esse caminho do amor e da esperança que nós vivemos na fazenda, nós podemos ser aquilo que o Papa, num outro discurso, também falou para nós, que a cicatrização das nossas feridas só acontece e passa através das chagas de Cristo. É assumindo as chagas dele que eu posso realmente dar uma resposta para todos aqueles que um dia foram feridos e que, porque foram feridos, tornaram-se também agressores. Né? Porque nós estamos descobrindo sempre mais que o agressor, 90%, passou um dia pela ferida do abuso anteriormente. E eu acho que quando isso acontece com a igreja, na igreja, a população, os fiéis, não devem se afastar, né? Porque a gente vai à missa, à igreja, a gente é cristão por causa de Deus, não por causa do padre, né? É isso aí. Lucy? Não, é para Iraci, olha aí, ó. Você começou como bancária, depois foi assistente social e finalmente consagrada. Qual o papel dessas fases na sua história? Eu me lembro de uma história muito bonita, né, que já foi falada aqui hoje, que quando você pediu a rescisão do contrato no banco, você chegou com um saquinho de pão na casa do Frei e deixou todo o dinheiro lá, né? Não foi isso? Não. Não? Como é que foi esse negócio? Então tem que contar direito. Agora vamos lá, então vamos lá, então conta lá. Não, mas da época do banco, ficou assim uma gratidão a Deus, porque é um emprego que eu ganhava razoável, né? Então, ajudou a gente no início, né? A gente pôde viver essa comunhão e foi bom. Depois, quando eu saí do banco, eu tinha uma vontade muito grande, assim, de não mexer mais com essa parte de contabilidade, de ficar só na obra, né? Mas Deus tinha outro plano, e daí eu comecei também a acompanhar a contabilidade, a filantropia da obra. E também foi um tempo bonito como assistente social, porque foi esse tempo assim que eu entrei em contato com as pessoas que sofrem, né? E que me ajudou também a acompanhar os primeiros trabalhos da obra. Então também foi um tempo muito bonito. Eu penso que Deus tem um plano para cada fase da vida da gente, né? Depois, o que mais você falou? Você falou Cadê? Qual foi o papel dessas fases na sua história? Então, eu penso que no banco eu me preparei para essa fase de ajudar na obra, essa parte, né? Que estava se organizando na época, né? Fazer a parte que você já não gostava mais. Que eu já não gostava mais. Mas que foi muito bom também. Tudo tem a sua beleza quando é Deus que pede, né? Depois, essa questão do saco de pão, né? Na minha vida aconteceu aos poucos, assim, a conscientização disso que o Frei falou, né? Da gente viver a comunhão e tudo, porque eu era uma pessoa que vivia assim para a minha família, né? E depois eu fui me abrindo, através da obra, desses trabalhos, fui me abrindo. E daí também a parte financeira acompanha, porque quando você abre também financeiramente. Então, hoje o Frei falava na missa de dar o supérfluo, né? Eu acho que no começo eu comecei assim a dar o supérfluo, né? Tudo aquilo que eu não precisava, por exemplo, eu tinha uma poupança, esse saco de coisa. Era a poupança. Era a poupança do banco. Então eu senti que aquilo eu não precisava, era supérfluo. Então
foi quando aconteceu, e depois eu fui entendendo cada vez mais em profundidade, assim, que a gente é todo mundo irmão, entendeu? Se eu tive a oportunidade de ter um bom emprego, o outro não teve, né? Então, é nosso. Né? Isso a gente viveu muito entre nós, né? Primeiro com a Lúcia, assim, na nossa vida de comunidade no início do Centro Feminino. Então eu sinto isso, daí não só o que é supérfluo, mas tudo entra para todos, né? A gente vivia da mesma forma. E aí você passa a considerar que aquilo é realmente o que Deus te dá a oportunidade, né, de viver junto. Então para mim essa questão não foi muito difícil, porque Deus me deu essa compreensão muito forte da comunhão. Por isso eu sempre quis também, como o Nelson falou, viver como os primeiros cristãos, né? E daí eu senti isso, que a gente pode viver como os primeiros cristãos. E olha, eu nunca senti que eu precisava de alguma coisa, que me faltava alguma coisa, entendeu? Mesmo se hoje eu não sou mais eu que faço o saque, que acompanha a minha conta, né? Mas nunca senti. Deus dá mais do que eu preciso sempre. É uma dinâmica muito engraçada, a dinâmica de Deus, mas é muito bonita. Então eu tive a oportunidade de viver isso. Lúcia, você também, né? Você tinha uma lavanderia. Uma lavanderia. Você vendeu, deixou o noivo e veio para a fazenda, né? Quer dizer, você fez primeiro a experiência, depois você deixou o noivo e vendeu a lavanderia, não foi assim? Não, eu não vendi a lavanderia, né? Não? Eu fechei a lavanderia. Fechou? Eu vendi depois as máquinas, mas assim, financeiramente não é que eu coloquei muita coisa em comum quando eu cheguei aqui, né? Porque também eu não trouxe muita coisa, né? O que eu tinha começado, eu estava começando, né? Não é que eu já tinha uma poupança, não. Eu cheguei aqui com 21 anos, eu estava iniciando a minha vida, né? E essa questão financeira, de ser independente e tudo. Então, eu trabalhava na empresa da minha irmã para começar a minha também, entendeu? Então, o que eu tinha financeiramente, eu estava investindo no que eu queria construir, né? Mas, assim, o pouco que tinha, coloquei em comum quando cheguei, entendeu? Assim, e depois também, né? Para mim, é mais essa questão, assim, de colocar... Sempre foi, de colocar os dons, né? Colocar os dons a serviço, né? Eu sinto, assim, que Deus, Ele me ama imensamente, assim. Eu sempre falo disso, né? Em milhares de coisas, assim. Nos ama imensamente. E eu sinto na minha vida o amor, assim, escandaloso de Deus, né? Então, assim, de colocar à disposição, colocar mesmo em comum tudo que eu tinha. Coloquei até a minha família em comum, a minha família também participa da obra, não só o Nelson, que eu sou tia dele, né? Mas a dona Ninha, que começou junto com a gente, depois veio vários, depois, graças a Deus, a minha família também é muito generosa, assim, o pouco que tem, coloca em comum também os serviços, os dons, o dinheiro, entendeu? Na maneira que pode, ajuda, né? E para mim, assim, também, o trabalho, né? Eu aprendi em casa a fazer as coisas, a não ter medo de construir, de, assim, construir as coisas, a vida, né? E, então, isso para mim... isso para mim é normal, é normal, faz parte da minha vida e eu quero mais. Assim, na vida da fazenda eu percebo assim, como é importante isso, entendeu? Por exemplo, eu chego numa fazenda, eu ensino uma coisa, seja na masculina, na feminina, aí os meninos vêm fazendo um trabalho, as meninas aí querem aprender, leva para aquela fazenda, já transforma, já faz isso. Eu me inspirei naquele trabalho que você fez, que você me ensinou naquele dia. Eu vi você fazendo, eu soube que você faz isso, tal, procurei saber como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, entendeu? Colocar, né? Fazer os jardins, plantar, trabalhar, fazer os eventos, tudo, né? Procurar, assim, cada coisa, né, que a gente vai aprendendo na vida. Tem possibilidade de, por exemplo, o Frei fala assim, da gente não parar nessa questão do dinheiro, não ser mais importante, né? Mas a gente sabe, assim, também, a fazenda, um dos pilares é o trabalho, é a sustentabilidade, entendeu? A gente viver com aquele trabalho. Então, assim, procurar transformar tudo que possa gerar renda
para manter as fazendas, né? Até mesmo, por exemplo, uma garrafinha que toma água, né? Eu tomo água o dia inteiro. Então, de repente, assim, procurar, não, onde faz? Não, vamos colocar nossa logomarca, vamos fazer assim. Podemos comprar isso na fábrica, no fabricante que faz isso, porque lógico, nós não fabricamos isso aqui, né? E é mais fácil, mais barato também. Daí vamos comprar em quantidade para poder vender com o nosso. E a gente percebe assim, como que essas coisas vão ajudando as fazendas, entendeu? Por exemplo, nós temos o ateliê que faz as roupas, entendeu? Aí fazer uma roupa com a nossa marca, mas sempre preocupada assim, né? O que eu posso fazer para ajudar que as fazendas consigam lucro para sobreviver, entendeu? Então, essas coisas, assim, sempre foi, para mim, é normal e faz bem, e até hoje, né? Eu sou a mais nova dos 4, mas eu também estou ficando velha, né? Eu já estou com 56 anos, entendeu? E depois 35 anos de fazenda vai, assim, fisicamente, vai pesando também, né? Porque eu não fui uma pessoa que fiquei sentadinha, sem fazer nada, né? Então, eu faço até hoje. Então, isso também vai, no físico, vai sentindo. Mas eu vejo, assim, quanta vida eu tenho ainda, quanta força eu tenho, quanta criatividade, quanto eu posso ser útil, entendeu? Agora, nós 4 fundadores, né? Estamos numa nova fase, assim, de passar para os filhos o governo, à frente das coisas e tudo, mas nós não morremos, então nós estamos aqui vivos, os 4, e temos, assim, cada um seus dons e vários dons cada um tem, entendeu? Então a gente coloca sempre a serviço, sempre, todos os dons a serviço, né? Isso é comum entre nós 4 e eu acho que a gente acabou, graças a Deus, passando isso para os nossos filhos, filhas espirituais, né? Então, para mim, isso é muito gratificante. Entendeu? Essa questão assim do colocar em comum não só os bens materiais, mas assim a sua própria vida, os dons que Deus te deu, a capacidade de pensar, de raciocinar, de fazer. Olha, para mim me realiza tanto, né? Quando por causa da necessidade do centro da fazenda feminina, né? Principalmente nós mulheres, assim, a gente não tinha tanta força como não tem, né? Tanta força como o homem tem e tal. E muitos trabalhos que a gente tinha que fazer custavam muito para a gente, mas a gente precisava fazer, né, Iraci? Precisava, porque não tinha homem, ali era a gente, né? Então, assim, de não ter medo de fazer essas coisas, entendeu? E também, assim, não parar nessa coisa, mas eu nunca fiz isso. Quando eu cheguei aqui, eu percebi, assim, apesar de eu ter aprendido muita coisa com os meus pais, mas como eu era filhinha de papai também, né? Porque muitas coisas... Caçulinha? Caçulinha, né? Não, mas nunca precisei trabalhar na enxada, pegar numa enxada para trabalhar, né? Mas aqui na fazenda, logo no início, eu já tive que pegar, né, Iraci? E assim, não ter medo, entendeu? Ir lá, ser protagonista, fazer coisas, entendeu? Então, isso fez gerar dentro de mim essa experiência desde o início, entendeu? De que eu não nasci sabendo. Ninguém nasce sabendo fazer as coisas, né? Então, assim, de não ter medo de aprender nada. E eu vejo quanto isso hoje é importante para essa juventude, né? A gente, mas eu não sei fazer isso, nunca fiz isso. Mas eu também nunca não sabia. Vem cá que eu lhe ensino, eu aprendi, olha, eu aprendi por aqui, por ali. E eu vejo como isso vai mudando a vida minha e das pessoas, e de todos nós, né? Esse não ter medo de começar a fazer as coisas, de criar as coisas, de fazer o que você nunca fez, entendeu? E você tem feito coisas lindas, muita coisa bonita. Todos nós, né? Cada um de nós. Eu estou falando, você está fazendo aquelas mesas de resina, nesse sentido. aquelas bandejas. Você já trabalhou com pneus reciclados, com madeira, meus gatinhos têm caminhas que você fez, e por aí vai, né? É muito legal. Então é muito legal. E assim, esse trabalho também assim, vem muito assim do desejo de fazer uma coisa que gere lucro para a fazenda se manter, mas também assim, como a gente faz na vida das pessoas que chegam aqui na fazenda, nas nossas comunidades que estão assim, no fundo do poço, desacreditada, que às vezes todo mundo pensa que aquele não tem mais jeito, aquela não tem mais jeito, né? Então, assim, como a gente acredita na pessoa, e investe na pessoa e a pessoa se transforma,
e se torna um missionário, uma missionária, volta para casa, empresários, empresárias, pais de família, transforma a sociedade, transforma a vida deles e dos outros, se transforma em uma obra de arte, né? Então esse trabalho que eu faço também, assim, de transformar, pegar um pneu que não presta mais e transformar aquele pneu num brinquedo, num móvel, pegar uma madeira toda cheia de bicho que está largada lá, ou aquela tábua cheia de prego que serviu para construção, entendeu? Que vai ser queimada ou jogada lá, que vai deixando um canto onde gera bicho, né? Só vai estragar. Só vai estragar, né? E de repente você pega aquilo e transforma e vê no que aquilo se transforma. Eu sinto assim que é a mesma coisa que acontece com o ser humano, exatamente, entendeu? Aqui dentro. Os que chegam, Os que chegam e se transformam, também as coisas. E é gostoso transformar essas coisas que não prestam em verdadeiras obras de arte que depois dá lucro e tem um valor, entendeu? E também ensina as pessoas a fazerem isso, a não jogar fora as coisas, a reaproveitar, a ressignificar, entendeu? Isso é muito, muito gratificante. E eu vou viajando nas fazendas aí, e aqueles que me procuram e que querem aprender, que, Lúcia, você pode me ensinar isso? Como é que você está fazendo isso? Como que se faz aquilo, né? Eu vejo que eles vão fazendo e como isso tem sido importante na nossa vida, entendeu? Coisas lindas mesmo. Nelson, você também, você trabalhava na cooperativa, né? E depois que você encontrou os jovens, o Antônio, aquela turma na esquina, você também deu um jeitinho, né? Conta pra gente como foi. Era um desejo muito grande, como eu comentei no início, aqui com vocês, de colocar em comum o salário que eu ganhava numa comunidade. Mas eu não sabia como, queria dar tudo para o Frei. E o Frei, não, espera, vamos ver, tem que nascer um grupo que queira viver junto com você. E mal eu sabia que a Iraci já estava também, né, sendo preparada, a Lúcia 2.000 quilômetros de distância, né, lá em Sergipe. Mas assim, quando começou a experiência, e o Antônio, o Beto, né, o Ademir, o Ângelo, nos encontrávamos todos os dias e depois nasceu a ideia de morarmos juntos numa casa alugada. Aí eu vi que era a ocasião. Então, durante 2 anos, seja naquela primeira casa perto da paróquia, como depois quando o Frei Hans construiu a primeira casa na Santa de Virges e a gente não precisou mais pagar o aluguel, o meu salário ajudava a manter essa primeira comunidade. E eu tinha o maior cuidado de fazer com que eles, como a Lúcia falou, o máximo possível participassem. Então, era trabalhar junto, não era só trabalhar lá no escritório, né? Como era assim também, lá com papel, caneta, tudo, mas depois do trabalho ia com eles para a roça, para trabalhar. No início a gente fez o trabalho de cortar grama nas casas. Você também ia cortar grama? Eu sabia que eles iam. Por sorte, por providência, naquela época foi feita uma reestruturação no escritório da cooperativa e eu passei a trabalhar 6 horas. Daí eu tinha uma parte do trabalho, parte do dia e ia com eles nas casas para a gente cortar grama juntos. Não vou negar que eu tive que superar o respeito humano com medo que meus colegas de trabalho me achassem lá cortando grama com eles. Mas foi bom para mim, no sentido de aprender também, né, Lúcia? E como a Lúcia falou, eu até hoje é assim, né? Nas fazendas, se o responsável, se o padrinho, não toma a frente, os meninos e as meninas demoram para pegar no ritmo. Nós temos que pegar junto. Sim. Então, eu me lembro na missão da África, né? Que os jovens lá não queriam que branco não podia trabalhar na machamba, né? E aí eles viram que todo tem nada mundo... a ver. Agora nós encerramos a segunda parte desta entrevista mais que especial com nossos fundadores, para vocês meditarem sobre tudo o que ouviram. Em breve estaremos de volta com a terceira e última parte. Até lá!